O verso 1 e o 2 do capítulo 20, então a leitura do verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus, Senhor da glória, nós pedimos ao Senhor que use de misericórdia para conosco nessa manhã e que fale conosco por meio da tua santa e bendita palavra. Ilumina a nossa mente e o nosso coração. Revela a glória de Cristo na tua lei. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mandamento, como o quinto mandamento, como todo mandamento até hoje estudado, ele tem como pano de fundo a graça de Deus. Isto é, antes da lei ser entregue, Deus salva o povo da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É da graça que liberta que vem a lei, é da graça que liberta que vem a força para obedecer à lei. Nós, por nossa própria força e capacidade, não teríamos condições em nós mesmos de cumprir e obedecer aos mandamentos do Senhor. Os mandamentos são ordenados e nós seremos julgados com base nas ordenanças de Deus. Mas o que Deus ordena, Ele não ordena depois da queda, com o objetivo de dizer que você pode cumprir, mas Ele ordena com o objetivo de dizer para você que você deve cumprir. A força e a graça precisa vir da mesma fonte, de onde procede a lei. Vem do Senhor, o nosso Salvador. O quinto mandamento, ele tem como princípio fundamental, e essa é a segunda exposição, domingo passado, nós começamos a exposição do quinto mandamento, onde nós fizemos uma leitura, uma exposição geral do mandamento, com todos os aspectos dele, não é? Entendendo quem são os pais, depois o que significa os benefícios da obediência, não é? E agora, especificamente, eu quero me deter com os irmãos, para estabelecer, juntamente à luz desse texto, o que significa cumprir esse mandamento e quais as consequências para um mundo que anda na contramão do mandamento do Senhor. Importante nós termos em mente, antes de darmos o segundo passo, é que a lei de Deus, a ordenança dada no Sinai ao povo de Deus, ela é inequivocamente um princípio claro de que Deus vai restaurar o seu povo ao princípio que Ele ordenou na criação, pelo menos na criação. Certamente nós viveremos com muito mais glória do que o Éden. Certamente a obra da redenção é superior à obra da criação, não tenha dúvida disso. Entretanto, o mandamento de Deus, ele é exatamente o princípio em que o pecado, a vontade humana, ela é destronada, ela é tirada do trono, e Deus se assenta no trono e o seu povo se submete a ele de todo o coração, para fazer a sua vontade completamente. Aqui nesse aspecto o Senhor então ordena, porque é um princípio claro, que as nossas relações, elas são com Deus e com o próximo. Eu não fui feito apenas para ser um bom homem nessa terra, mas eu fui criado também para ser um bom homem para o meu próximo. Uma pessoa melhor para o meu próximo. Não apenas para mim, mas para o meu próximo. Diante desse princípio, a palavra de Deus, ela revela de modo muito claro nesse texto, certo? Que Deus é soberano e que Ele investe de autoridade em uns e não outros. Deus é soberano. Esse mandamento revela a soberania de Deus em fazer uns pais, outros filhos. Uns
que são donos de empresa, outros servos, empregados. Um governo, outro governado. É a santa providência de Deus que determina isso. Então, se isso fosse exatamente o pecado, Deus não estaria ordenando de modo muito claro que fosse mantida essa estrutura, isto é, a estrutura da submissão, que existe alguém com autoridade e o outro que se submete a ele. Essa estrutura que Deus estabeleceu permanece até hoje. Ora, irmãos, não é essa exatamente a linguagem da redenção? Não é isso que Cristo diz no Evangelho de Marcos? Que ele não veio ser servido, mas veio servir. O reino dele, o grande no reino dele é o menor, o maior é o que serve. Porque no reino dele é assim. Ele não veio ser servido, ele veio servir e dar a vida por resgate de muitos. O princípio estabelecido nesse mandamento revela que Deus é soberano e ele coloca uns com domínio e outros debaixo do domínio. Nesse aspecto, também nós podemos dizer que a beleza do mundo é revelada aqui. Deus faz de modo muito claro, irmãos, um corpo natural de homens. Não imaginem vocês, certo, que esses homens têm apenas um único membro, mas eles possuem vários membros. Um com mais honra, outro com menos honra. Mas a beleza do todo é mostrada na sabedoria em que Deus determina a posição de cada um na sociedade. É por isso que o último mandamento vai ser: não cobice o que não é seu. Não cobice o lugar que não pertence a você. Não cobice o que Deus não lhe deu. De modo claro também, é necessário que dessa forma, no estado de pecado que o mundo vive, a preservação desse mundo, ela é feita com obediência às autoridades. Que coisa impressionante. A preservação desse mundo, ela se dará pela obediência às autoridades. Sem regras, um mundo sem regras, um mundo sem governo e um mundo sem família, um mundo sem igreja, um mundo sem Estado. Seria como um navio sem o seu guia. Seria como um avião sem o seu piloto. Assim seria o mundo. Um mundo sem regras, sem princípios, sem leis. O mundo seria exatamente assim. Consequentemente, isso nos leva a glorificar Deus por sua bendita providência, a sua infinita sabedoria em fazer as coisas dessa maneira. E Ele nos colocou, então, em relacionamentos no mundo, para que, com base nesses relacionamentos, nós dessemos mais glória a Ele, exaltássemos ainda mais o Seu nome. A verdadeira religião, em outras palavras, irmãos, ela consiste de fé e de santidade. Ela é feita de santidade pessoal e de santidade nos relacionamentos. Não apenas um, não apenas outro, mas os dois juntos. Deus nos fez em relacionamentos. Eu sou marido, eu sou filho, eu sou pai. A minha esposa, ela é esposa, ela é filha, ela é mãe, ela é serva. Vários relacionamentos numa única pessoa. Ordenado pelo Senhor, criado pelo Senhor, para ser assim. Nesse sentido, nós podemos então dizer, é por isso que o Senhor começa não falando acerca do relacionamento
patrão empregado para explicar esse princípio. Ele começa falando pai e filhos. Porque é desse momento em diante que eu vou aprender a viver dentro da providência de Deus. Eu fui colocado como filho, eu fui colocado como marido, eu fui colocado como esposa, eu fui colocado por Deus numa estrutura. E eu tenho que entender exatamente essa estrutura. É a providência de Deus que faz assim. Ora, o apóstolo Paulo, por exemplo, irmãos, na sua carta aos Efésios, de maneira... Nós voltaremos a esse texto um pouco adiante, mas trazendo um pouco a ideia do texto de Efésios, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala, ele começa a sua carta falando na obra de Deus que começou antes da fundação do mundo. Ele fala da obra de Deus que se encarna em Cristo, redimindo. Fala Cristo sendo entregue à igreja. E depois, no capítulo 2, ele fala que Cristo veio salvar aqueles que estavam perdidos nos seus pecados. Ele restaura a comunhão com Deus, Cristo Jesus. Depois, ele restaura a comunhão, judeus e gentios, fazendo dos dois um único povo, um único homem. E lá na frente, no capítulo 5, quando ele fala na plenitude do Espírito Santo, ele mostra a estrutura da ordem da criação estabelecida ali. Primeiro, esposo, marido, ame a sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido. Depois, filhos, obedeçam seus pais. Depois, pais, eduquem os seus filhos no temor do Senhor. Depois, empregados, patrões. Ora, por que essa ordem paulina? Porque ele segue mesmo o princípio da revelação. É da relação marido e mulher, é da relação pai e filho, é dentro de casa, é no casamento que se estabelece todo um padrão e uma norma para a sociedade. Thomas Boston chega a dizer, Satanás, ele destrói toda a estrutura da sociedade, batendo na família, massacrando a relação marido e mulher. Por que os valores das famílias estão invertidos hoje? Por que essa é a grande luta de Satanás na sociedade? É estabelecer um novo padrão para a família disfuncional, que antigamente era conhecido como família desequilibrada, hoje chama-se disfuncional, tem um nome técnico para isso. Estruturas desordenadas na sociedade. O que é que você vai ter lá na frente? Governos anárquicos. Você vai ter sistemas ditatoriais. Sistemas que vão ser levados por conta de famílias que foram aqui destruídas. Porque a relação final do trabalhador e do empregado, lá no fim, no capítulo 6 de Efésios, ela mantém a mesma estrutura da relação marido e mulher. O que é feito na relação marido e mulher vai ser visto na relação patrão e empregado. Mas quando a família ela é destruída, você vai ver replicar na sociedade o mesmo princípio visto lá. É o que nós temos visto, infelizmente, nos nossos dias, para nossa tristeza. A nossa sociedade, e esse mandamento, ele é fundamental para a igreja, porque além de dizer para os membros do corpo de Cristo, irmãos, filhos de Deus, vocês estão debaixo da sabedoria de Deus e vocês foram colocados em posições para que vocês vivam os relacionamentos baseados na ordem de Deus. Agora, o que é que acontece quando não se segue esse mandamento? Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Miqueias, capítulo 5.
Miqueias capítulo 5, exatamente no início do texto. Miqueias 5. Desculpa, é capítulo 7, verso 1 a 6. Desculpa, é 7 a 6, verso 1 a 6. Podemos ler até o 7. Miqueias 7, verso 1 a 6. Diz assim: a corrupção moral de Israel. Veja o que diz a Sagrada Escritura. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia, anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquele que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, o filho se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos dos homens são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Olhe para a sociedade, olhe para o estado que ela se encontra. Não vale a pena seguir as inclinações do nosso próprio coração. Inimizade, intrigas, destruição de dentro de casa para fora. Famílias inteiras sendo destruídas. Nós olhamos para as igrejas, quanta confusão existe lá. Ministros que pastoreiam a si mesmos. Ovelhas que andam seguindo o seu próprio coração. É o reflexo claro de uma família em que você não vê esse princípio dentro do lar. E a igreja e a sociedade acabam trazendo consigo o mesmo princípio. Magistrados que abusam da sua autoridade. Homens que têm o poder de fazer o bem, mas fazem o mal. Mestres rígidos. Esposas que não respeitam seus maridos. Maridos infiéis. Porque a lei do Senhor foi abandonada. Porque os filhos não honram aos seus pais. Porque os filhos desaprenderam e seguem o seu próprio coração. Consequências drásticas nós teremos. Porque Deus, já vimos domingo passado que qual a razão do benefício da obediência? Agora, qual é a razão e o que é que onde leva e o que é que produz a desobediência desse mandamento, além da destruição da estrutura que Deus criou? Além da calamidade espiritual que começa em casa e se espalha por toda a sociedade, passando pela igreja do Senhor, também nós vamos ver o nome do Senhor difamado no meio da sociedade. Abra sua Bíblia comigo, por favor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 1. Veja o que diz as Sagradas Escrituras.
Primeira carta de Paulo a Timóteo 6:1 diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de honra, de toda a honra, o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Veja, a quebra desse mandamento faz com que a doutrina e o nome do Senhor seja blasfemado. Ainda, voltarei a esse tópico ainda, mas, por favor, Tito, Epístola de Paulo a Tito, por favor, veja a palavra de Deus, capítulo 2 de Tito, verso 1 em diante. Veja a preocupação de Paulo com esse tema. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A razão pela qual eu devo obedecer essa lei não é para que eu tenha uma sociedade justa, não. O primeiro princípio é porque eu preciso ter prazer em ver o nome de Deus sendo exaltado na sociedade. O nome de Deus é difamado quando as mulheres são insubmissas aos seus maridos, quando os maridos não amam suas esposas, quando um servo não se submete ao seu senhor, quando um senhor que teme a Deus não trata o seu servo de modo digno. A consequência, ela se dá no campo da minha relação com Deus, o nome de Deus é difamado e as consequências também são vistas. A sociedade vai de mal a pior. Consequências que levam o homem à destruição. Esse mandamento, irmãos, ele é dirigido, não é, aos inferiores. Honra teu pai e tua mãe, porque lá falamos domingo passado que o quarto mandamento, ele é dirigido aos superiores, não é? Que o teu servo, a tua serva, o teu filho, a tua filha, isto é ordenado àqueles que dirigem, que têm o seu trabalho, para que os seus trabalhadores não trabalhem, para que os seus filhos não trabalhem, é ordenado ao chefe de família, o mandamento. O quinto mandamento é ordenado, como diz Thomas Boston também, o quinto mandamento, ele é ordenado ao inferior, para que ele entenda diretamente que aquele que está acima dele foi colocado por Deus. Foi colocado por Deus. Meu pai e minha mãe. Um dia eu recebi um jovem senhor no gabinete para falar acerca das suas crises, suas lutas. E a luta dele era travada contra o pai. Então eu ouvi por mais de 30 minutos falando contra o seu pai, revoltado com a maneira que seu pai o criou, revoltado com as coisas que o pai fez, e falando. Ao final, eu lembro que, dentre outras coisas, eu disse exatamente isso para ele. Na realidade, a sua revolta é contra Deus, não é contra o seu pai. Você está revoltado contra o Deus que deu esse pai para você. Você tem os seus problemas hoje, as suas lutas hoje, mas foi esse o pai que Deus te deu. E você precisa aprender a respeitá-lo e a honrá-lo com todas as suas falhas. A nossa briga com a autoridade
Somente um crente, na realidade, o que ela esconde é a nossa insatisfação com aquele que me deu aquela autoridade. Porque Ele é a suprema autoridade. Eu posso me rebelar contra a autoridade nos padrões que Deus ordena, no momento que Deus ordena, do modo como Deus ordena. Aqueles que têm autoridade para fazê-lo, farão. Não eu. Não sou eu como filho que vou destruir meu pai. Não sou eu como filho. Eu como filho vou socorrer o meu pai. Eu vou ocultar os pecados do meu pai. Eu não vou propagar os erros do meu pai. Eu vou honrá-lo. Da minha boca sairá palavras de gratidão ao meu Deus pelo pai que eu tenho. Pela mãe que me deu. Exatamente assim nós devemos viver. E aí nós vamos parar com essa história de traumas. Eu faço isso porque eu sou traumatizado com meu pai. Ora, Israel foi escravo no Egito por tantos anos. Aí quando chegou na terra prometida, Deus disse, ora, vocês foram escravos lá, não tratem eles como vocês foram tratados. Em outras palavras, repliquem a graça que alcançou vocês. Não repliquem no mundo o mal que fizeram a vocês. Repliquem a minha graça sobre o mundo. Não trate as pessoas como você foi tratada. Não trate o seu filho, se por acaso você foi maltratado. Trate o seu filho como teu Pai Celeste te trata. É assim que precisa ser. É assim que precisa ser. Mas de modo impressionante, Deus dá a ordem a Abraão, no capítulo 17 do livro de Gênesis, por favor. Desculpa, capítulo 18 do livro de Gênesis, verso 17 e 19. Veja o que Deus diz a Abraão. Gênesis 18, versículo 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordenasse a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E aqui, apesar do mandamento ser ordenado aos inferiores, ser pai e mãe é ter responsabilidade sobre eles. Deus, por que eu vou ocultar de Abraão? Ele vai falar o que eu vou fazer aos seus filhos. Ele vai instruir os seus filhos nesses caminhos. E aqui é papel seu, pai, mãe, patrão, empregado, marido. É seu papel. É sua responsabilidade. Instruir os seus inferiores à obediência. Não para fazer coisas ilegais, não para praticar coisas que são contrárias à lei de Deus. Você não vai usar essa autoridade para isso. Você vai usar sua autoridade para levá-los a conhecer a lei de Deus. Não para fazê-los fazer aquilo que você acha que é certo. Como aconteceu com Sara, no sentido como a mesma coisa aconteceu com Abraão, veja. Sara, no capítulo, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 6, diz exatamente essas palavras, utilizando o mesmo princípio que Deus fez com Abraão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6, diz assim, palavra de Deus. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor,
da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Qual as mulheres são, elas têm que seguir o exemplo dela. E aqui, irmãos, esses são os nossos pais, não é? Eu tenho meus pais de carne, mas existem os meus pais, que são aqueles que eu dou as mãos a eles na história, e que eu escuto os conselhos deles na Bíblia, e que eu ouço a voz deles na Escritura. São meus pais, não é? Eu como um pastor, às vezes, no seminário, eu fico intrigado com alunos ou professores que vão pregar a palavra e vão falar dos pecados de Davi, por exemplo, e falam com desdém, com desrespeito, eu não consigo entender como é que eu separo isso do mandamento de Deus. Eu vou falar dos seus pecados, eu vou dizer dos seus erros, porque a Bíblia diz, mas eu vou fazer com respeito devido a um filho, como um filho respeita o seu pai. Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu não vou destruir a moral do meu pai Davi, eu não vou destruir a moral de Abraão. Vocês, mulheres, vocês também têm mães. E Sara é sua mãe. Vocês precisam aprender com essas mulheres o que é ser esposa. Não com essa sociedade caída, não com esses conceitos mortos que você tem aí fora, não. Aprenda a ser uma esposa. Os erros e os acertos de Sara. Faça como o Novo Testamento faz acerca dos nossos pais. O Antigo Testamento descreve todos os erros deles. O Novo Testamento fala da fé dos nossos pais, do exemplo de Sara. Os seus erros estão lá na história, mas o autor do Novo Testamento fala da glória que tem essa mulher em chamar o seu marido de Senhor. Eu deveria fazer exatamente assim. Eu deveria fazer exatamente assim. E o Senhor não terá o seu nome difamado no meio dos homens. Há uma consciência clara, irmãos, diante de Deus, que eu preciso manter um sentido claro na minha inabilidade com respeito às minhas obrigações como pai, às minhas obrigações como filho. Mas, mais uma vez, é por isso que o mandamento começa com a libertação, porque é da graça que me tira do pecado, é a graça que me fortalece para cumprir a sua lei. Eu preciso manter os meus olhos fixos na obra da graça que me salvou. Dito anteriormente, mas ainda replicando o mesmo princípio, citando Thomas Boston ainda, ele diz: preste atenção em Satanás, diz ele. Ele une as suas forças contra essa particularidade, porque ele encontrou um caminho para, com uma pancada, destruir tudo, que é a desonra da relação pai e filho. Preste atenção, irmãos. Primeiro, mantenha os seus olhos fitos na graça. Continuem vendo a graça de Deus. Olhe para a Trindade. Sendo Deus, Ele não é Deus por usurpação, mas Ele se fez servo. Olhe para a relação da Trindade. Filho de Deus. Foi obediente até a morte, honrou seu pai até a morte de cruz. Quando na luta da relação da sua dupla natureza, se possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo, eu quero fazer a tua vontade, ó Pai.
A minha comida, diz o Senhor, lá em João capítulo 4, é fazer a vontade daquele que me enviou. Mantenha os olhos fitos nele. Preste atenção nas ações de Satanás na sociedade. Guarde a sua família com a lei de Deus, debaixo da graça do Senhor. Proteja os seus filhos, pais. Proteja o seu casamento, marido. Você é responsável por isso. Esposa, proteja a sua casa. Tranque as portas contra esses valores que querem destruir a glória de Deus. Não é destruir a família, não. É difamar o nome do Deus que nós cremos. Desse aspecto, irmãos, nós temos que lidar com essas questões de modo claro e aberto. O Senhor é a nossa fortaleza. Sem Ele, eu não vou cumprir. Porque o que eu acabei de pregar aqui, irmãos, para mim mesmo, é alto e glorioso demais. Mas eu posso dizer aos irmãos, eu e você, nós não poderemos viver isso aqui sem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não poderemos fazer. Aí eu preciso dizer a você, arrependa-se do seu pecado. A graça que te salvou é para onde você tem que olhar agora para ter perdão dos seus pecados. Do modo como você tem tratado a sua esposa, do modo como você tem tratado os seus filhos, do modo como os filhos têm tratado os seus pais. Você precisa pedir perdão a Deus hoje. Ele é poderoso para lhe perdoar. Mas eu preciso me dirigir a você que está me ouvindo e talvez esteja pensando em valores morais. Eu esteja falando, eu não estou falando em valores morais simplesmente. O evangelho não é moralismo. O evangelho não é simplesmente faça isso ou aquilo. Se você não for alcançado pela graça de Cristo, você não saberá o que é isso aqui. Você não saberá o que é a relação entre pai e filho, porque você não conhece a obra da Trindade que te redimiu do pecado. Você precisa hoje se reconciliar com teu Pai Celeste, a quem você tem sido inimigo até o dia de hoje. A quem você tem desobedecido, a quem você tem desonrado, a quem você tem tratado com inimizade todos esses tempos. Arrependa-se do seu pecado hoje, para que o Pai Celeste, que primeiramente te recebe num tribunal, e declara a tua inocência, e tira a toga de juiz, e entra na sala, para te receber como um filho. Um pai recebe um filho. Deus nos deu a glória de sermos chamados seus filhos. Filhos, obedeçam o seu pai. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus santo e bendito, Deus da glória, fortaleça-nos, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Precisamos da Tua graça para obedecer a Tua palavra, da Tua graça para viver esse evangelho tão extraordinário, para cumprir a Tua palavra. E ao mesmo tempo nós cada vez mais amamos a Jesus Cristo. Cada vez mais nós amamos a Ti, Senhor Jesus, porque Tu és a nossa única esperança e a nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Coloquemos-nos em pé, irmãos.